Alguém disse que nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito, e nós adoramos a Deus por quem Ele é. E nós acabamos de cantar agora algumas coisas que fazem parte dos atributos de Deus, né? Então Ele é. E estava lendo Tozer ontem, e há uma afirmação de Tozer que diz assim: há mais alegria restauradora em 5 minutos de adoração do que em 5 noites de folia. Há mais alegria restauradora em 5 minutos de adoração do que em 5 noites de folia. Então são bem-aventurados aqueles que amam o Senhor, que temem ao Senhor, aqueles que andam nos seus caminhos, que servem a Deus de todo o coração. Antes de a gente ler o texto, a gente vai orar ao Senhor. Temos alguns motivos de oração. Dizer que a nossa irmã Dalva Barbosa deixou a UTI, já teve alta, está em casa, e nós estamos agradecendo a Deus. Nosso irmão Emerson Souto continua no home care, mas Deus tem sido gracioso, tem cuidado dele. Mauro Medeiros se recupera muito bem da cirurgia. Temos orado por um rapaz também chamado Sérgio, está na UTI do Hospital Memorial já há algum tempo. Elias deveria ter sido operado na sexta-feira, ele deveria ter dado entrada no hospital na quinta, no Unicordes, e a cirurgia na sexta, mas foi adiada. Ele estará dando entrada no hospital hoje, e com a graça de Deus a cirurgia será amanhã. E como a igreja já tomou conhecimento, o nosso Deus soberanamente chamou para si, na madrugada da quinta-feira, nosso irmão querido Antônio Simões. Temos visto testemunho da família e o conforto do Espírito de Deus. Dona Eliane está aqui, ao lado da sua irmã, dos seus 3 filhos, dos seus netos. E o que nós temos visto é assim, que o Espírito de Deus, que é o Consolador, tem trazido consolação, tem dado essa graça que só mesmo o Senhor é capaz de fazer. Então, pastor Sávio, eu nem sabia que ele estaria aqui hoje pela manhã, mas ele tinha mandado uma mensagem, mandou um e-mail pedindo que agradecesse à igreja todas as manifestações de carinho, as orações, o cuidado, a assistência, e mandou dizer que ele e a família todos estão em paz. Então, vendo todos aqui, nós os abraçamos fraternalmente em nome de Jesus. Um outro irmão que está carecendo das orações é nosso querido diácono Mauro Rangel. Está com bronquite, mas está em casa, medicado, graças a Deus está tudo sob controle. Então vamos dedicar agora um tempo em oração, colocando esses motivos todos diante de Deus, pedindo que Ele continue agindo, cumprindo em cada um a sua vontade, o seu querer, porque Ele é soberano, absolutamente soberano. Vamos orar. Ó Deus, como disse um servo teu, cada vez que a gente cita nomes pedindo orações, nós já estamos orando, e é verdade, nós
apresentamos todos esses queridos que foram citados aqui, cada um na sua necessidade. O Senhor conhece a cada um, o Senhor cuida de cada um de uma maneira muito particular, muito especial. Nós estamos aqui juntos, confessando que o Senhor é soberano, que o Senhor é o autor da vida, que o Senhor é aquele que dá a vida e tira a vida, e em todo o tempo o Senhor é bendito. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe que somos pó, sabe muito bem de nossas limitações, mas nós cremos que Tu és o Deus conosco, Deus presente. Tu nos sustentas com a Tua mão direita, Tu nos guias com o Teu conselho, Tu nos confortas, ó Senhor, Tu nos assistes. Bendito seja o Teu nome por tudo isso. Nós entregamos cada um desses queridos que estão convalescendo, que o Senhor continue afofando a cama a cada um, que o Senhor abençoe o irmão Elias, que se submeterá a essa cirurgia amanhã, que o Senhor cuide e dirija o médico, a equipe, todos os procedimentos, que o Senhor continue abençoando Dona Eliane e com ela toda a sua casa, que o Senhor continue derramando as ternas consolações. E o mesmo nós pedimos agora pelo nosso irmão Célio, cujo pai o Senhor chamou também. Então conforta o coração do teu filho e de sua família toda também. E agora, quando vamos ler a tua palavra, Senhor, nós rogamos que o teu Espírito Santo nos ilumine os olhos do coração e nós tenhamos compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos abrir a Bíblia, queridos, no livro do profeta Joel. Então, é o segundo dos profetas menores, depois de Oséias, nós temos Joel. Antes de ler, só dizer assim para a igreja com alegria que ontem à tarde nós tivemos o culto de ação de graças pelo primeiro ano do GCI, e foi um momento muito especial de adoração, de gratidão a Deus. Depois tivemos um tempo de confraternização, foi uma tarde muito especial e nós damos graças a Deus pela bênção desse ministério, pelo apoio que a igreja tem dado, conselho, a junta diaconal, os outros departamentos também, e esperamos avançar com esse ministério e alcançar aquele grande sonho que é o lar de idosos, para a glória de Deus. E na providência de Deus, ontem foi entregue a revista Infograças, né, que vocês estão recebendo ontem, mas nós recebemos, vocês estão recebendo hoje, nós recebemos ontem, e ela fala exatamente sobre a terceira idade, né? Eu fui tentado a dizer que foi a melhor revista lançada até agora, mas não quero dizer isso, né? Mas que eu acho que é a melhor mesmo, né? E vale a pena ler, aí tem fotos maravilhosas, né? E que seja edificante essa leitura e a gente seja despertado para esse segmento da igreja, né? Então, acompanhe, querido, a leitura da palavra de Deus nesse precioso texto, Joel capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador,
E o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Seus dentes são como dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido de sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos e sacos, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem com a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E a casa do nosso Deus, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, aspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Vou ler até o verso 11, capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade, de densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai um fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros, vêm saltando pelos cumes dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram um restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante dele tremem os povos, diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia de sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo.
arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem às casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Meus irmãos, que Deus em sua misericórdia e graça nos ilumine os olhos do coração, nos dê entendimento da sua palavra, para o louvor da sua glória. O nome Joel é bastante rico de significado. Quer dizer, o Senhor é Deus, Yahvé é Deus, ou Javé é Deus. Esse é o significado do nome. Ele é procedente de Judá, do reino do sul, e muito certamente profetizou em Jerusalém. Alguns comentaristas têm dificuldade em precisar qual o período, em que época Joel escreveu. Fica mais fácil quando a gente lê no início da profecia, no ano do rei tal, quando ele cita os reis, aí é mais fácil. Mas se a gente observar aqui, não há a citação de nenhum rei. Há duas correntes pelo menos que são mais fortes daqueles comentaristas que pensam sobre a época. Alguns colocam esse livro como tendo sido escrito no 4º século antes de Cristo, depois da invasão dos caldeus, depois da destruição de Jerusalém, quando não havia reis em Israel. Mas a grande maioria entende que esse livro foi escrito no século 9 antes de Cristo, ocasião em que Joás, o rei, ainda era uma criança, e quem estava assumindo nesse período de governo era o sumo sacerdote chamado Joiada. Joiada que era marido da tia do rei. A gente pode ler isso segundo o livro dos Reis 11:12, segundo o livro das Crônicas 22 até 24. Mas estava lendo um comentário que diz assim, né? Inclusive João Calvino considera esse segundo período, mas o comentarista disse que eu achei que é o mais importante. Felizmente, o ensino imutável do livro não é comprometido, não fica comprometido com essa incerteza da data. O mais importante é que nós temos aqui uma palavra de Deus, né? Não importa se escrita no 4º século antes de Cristo, no 9º século antes de Cristo, isso não é o mais importante. O importante é que a mensagem ela não é contaminada e o ensino imutável desse livro torna-se bastante atual. Nós pregadores sempre precisamos depender de Deus, porque nós não estamos interpretando qualquer livro, lendo qualquer livro, nós estamos lendo o livro, a palavra de Deus, né? E como costuma dizer o reverendo Augusto Nicodemos, Deus diz o que Ele quis dizer. Então essa questão de que a interpretação é livre, cada um interpreta do seu modo, está errado, né? A Bíblia tem uma só interpretação, é o que Deus quis dizer, é isso mesmo, né? O texto que foi lido, 2 de Pedro 3, mostra uma atitude humilde de Pedro. Ele fez uma referência aos escritos de Paulo, dizendo: o nosso amado irmão Paulo escreve coisas difíceis de serem compreendidas, né? Que alguns, infelizmente, distorcem essas verdades, né? Mas são coisas difíceis. Claro que nós dependemos sempre do Espírito de Deus. Então, qual é o dever de um pregador? Ele precisa dizer o que a palavra de Deus diz, procurar interpretar o que a palavra de Deus está dizendo, usando basicamente aquela regra essencial da hermenêutica cristã: Escritura interpreta Escritura, mas procurar dizer o que a palavra de Deus está dizendo, e depois o que é importantíssimo também, às vezes nós pregadores falhamos nisso, é a aplicação daquilo que foi dito. Depois da gente ouvir uma mensagem, a gente deveria fazer uma pergunta assim: e agora? E daí? O que é que vou fazer com isso que tenho ouvido? O profeta Joel é levantado para falar ao povo depois de uma época
terrível, de destruição praticamente, né? Interessante que, pela graça de Deus, as chuvas voltaram, né? Mas eu conversava essa semana com alguém que é do Agreste, e nós vivemos aquele chamado fenômeno da seca verde, porque você passa em alguns lugares no sertão, no Agreste, até você consegue ver o verde, porém os barreiros, como são chamados, os açudes, eles continuam sem água. A chuva não foi suficiente para armazenar água, e nós acompanhamos, né, aqueles dramas de famílias, né, pessoas basicamente sem ter o que comer e percorrendo longas distâncias à procura de água, os animais sendo atingidos, né? Dói o coração quando a gente vê o gado mal consegue se equilibrar, né? O rebanho aqui do nosso estado praticamente foi dizimado, né? Praticamente foi dizimado, porque alguns ainda conseguiram mandar o seu rebanho para outros lugares, outras regiões, mas uma seca tremenda. Então, uma vez que essa realidade é muito comum aqui do nosso Nordeste, né, do semiárido, então a gente pode ter uma ideia do que estava acontecendo ali, com aquela invasão de gafanhotos e aquela destruição, e a terra seca, e um período assim de grande necessidade. No entanto, queridos, a grande mensagem do livro de Joel é a respeito do dia do Senhor. Vejam, quando a Bíblia usa a expressão o dia do Senhor, e o dia vem com letra maiúscula, então essa é uma referência ao dia do juízo, à segunda vinda de Cristo. O que o profeta estava dizendo em nome de Deus é o seguinte: isso que vocês estão vendo, toda essa assolação, toda essa destruição, isso não é nada comparável ao dia do Senhor, que será para os incrédulos e os ímpios um dia terrível, um dia terrível, um dia absolutamente assustador. Interessante, lendo toda a profecia de Joel, que ele não menciona pecados específicos dos quais o povo deveria se arrepender. Antes ele enfatiza o dia do Senhor. Ele está dizendo o seguinte: Deus virá pessoalmente com seu exército para travar uma guerra santa contra o mal. E um comentarista disse assim: a santidade de Deus é a força motriz do seu juízo definitivo contra o pecado. Mas ele diz: entretanto, Deus é também misericordioso e livrará aqueles que retornarem para Ele em arrependimento e fé. A Bíblia diz assim, que Deus é santo, que Deus é fogo consumidor. A Bíblia diz: considerai a bondade e a severidade do Senhor. Diante de Deus, queridos, toda a nossa vida está exposta. Diante de Deus, o nosso íntimo é revelado. Diante de Deus, nós não podemos esconder absolutamente nada. Aquilo que é possível esconder da igreja, aquilo que é possível esconder do cônjuge, dos pais, dos filhos, dos amigos, é impossível esconder de Deus. E na verdade, o dia do Senhor nos atingiria a todos em cheio, não fora a graça de Deus, o sangue de Jesus, a obra do Senhor, porque absolutamente todos nós somos indignos da presença do Senhor. Então, nesta manhã, nessa parte introdutória do livro, eu queria citar os sinais do dia do Senhor a partir dessa visão de Joel, porque é exatamente isso que ele está dizendo. Quando ele está chamando o povo, falando sobre aquela realidade, ele está apontando para o dia do Senhor. Tudo aquilo que estava acontecendo lá em Judá, em Jerusalém, era apenas um prenúncio do dia do Senhor. Então, por favor, com a sua Bíblia aberta, vamos acompanhar toda essa verdade que está aqui exposta nesse capítulo 1.
Primeiro ponto, vamos começar com a invasão dos gafanhotos, os primeiros 4 versículos, né? É interessante só enfatizar aqui o que Joel diz no versículo 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ele está dizendo, a fonte de sua mensagem provém do Senhor. Então não é uma palavra do homem, mas é uma palavra do Senhor. Joel está sendo apenas um canal, apenas um instrumento. E ele diz que todos os mais velhos, que eram conhecidos como os anciãos, a liderança e todo o povo, estavam sendo convocados para ouvir aquela mensagem. Estavam sendo convocados para ouvir e para refletir qual é o significado da invasão desses gafanhotos. E se você observar, a coisa era tão séria que Joel começa fazendo uma pergunta: ouvi isto, verso 2, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra, aconteceu isso em vossos dias, ou no dia dos vossos pais? Joel, com essa pergunta, chama a atenção para dizer que foi a pior coisa acontecida em Judá. E isso seria apenas um prenúncio da invasão dos caldeus, caso não se arrependessem, e apenas um prenúncio do dia do Senhor. Quando foi lido o texto de Pedro, está escrito lá que muitos há que tratam com zombaria, com desdém, dizendo: onde é que está a vinda do Senhor? Porque desde que os pais dormiram nós já ouvíamos falar nisso. Eu já ouvi pessoas fazendo esse tipo de pergunta: Lutero, vem cá, e quando é que Jesus vai voltar? Olha, desde quando eu era criancinha que eu escuto essa história. E a palavra de Deus diz com muita clareza: não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para com todos, paciente para com todos, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Interessante que, lendo os profetas menores, aqueles profetas que trouxeram mensagens mais duras, mais impactantes, mais implacáveis, sempre essas mensagens foram acompanhadas por um chamado ao arrependimento. Eu li até o versículo 11 do capítulo 2, mas olha o versículo 12 do capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto. Verso 13, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O texto então fala de 4 ataques de gafanhotos em algumas regiões do mundo. Esses ataques são comuns, né? Uma nuvem de gafanhotos, milhões de gafanhotos, né? Milhares de milhares, às vezes milhões de gafanhotos. Por onde eles passam, eles deixam um rastro de destruição. E a gente lê aqui: cada nuvem de gafanhotos consumia o que havia restado da invasão anterior, destruindo tudo que deixava pelo caminho. O verso 4 diz: o que o cortador comeu, o que deixou o cortador comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador comeu o devorador, o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. A imagem que Joel nos passa aqui é que em pouco tempo aquelas pastagens verdejantes, aqueles pomares foram transformados em um deserto, e a destruição das plantações produziu fome e miséria. É o que nós vamos ver agora. Segundo ponto, os resultados da destruição das plantações, desde o verso 5 até o verso de número 12. E o texto diz o seguinte: que aquela invasão dos gafanhotos atingiu a vida de todos, desde os mais poderosos, os mais ricos. Ele começa falando da liderança, até o povo, os mais humildes, as classes mais simples, né? Então Joel, agora, em nome de Deus, ele dirige a sua palavra a alguns grupos específicos. É interessante, queridos, que ele começa pelos ébrios, né?
Sem as videiras, diminuiu a produção do vinho, das bebidas, né? E vejam verso 5, que a interrupção da produção do vinho estava atingindo agora os ébrios. Em vez de serem eles os últimos a perceberem o que estava acontecendo, os embriagados, diz o texto, acordarão rapidamente de sua embriaguez e lamentarão a falta do álcool, né? Então, primeiro uma palavra para eles: vocês ébrios, acordem, despertem, vocês sabem o que está acontecendo. Depois, versos 8 a 10, ele fala a respeito dos sacerdotes. Você sabe que no culto do Velho Testamento, animais eram sacrificados, ofertas eram trazidas, né? Ofertas e manjares. E o que o texto diz é que aquela invasão destruidora dos gafanhotos havia atingido inclusive o culto. Os sacerdotes que eram supridos agora estavam também padecendo por necessidade, não é? Inclusive aquilo que era levado para o culto, como os grãos, o vinho, o azeite, representando todos os produtos agrícolas disponíveis, estavam agora abalando o culto. Vejam versos 9 e 10: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação, os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados, o campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam, né? A alegria da colheita agora era substituída pela tristeza, panos de saco, aflições, né? E tinha atingido o próprio culto. Então ele fala aos ébrios, fala aos sacerdotes e fala também aos fazendeiros e viticultores. Vejam o verso de número 11: envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo, sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Esses agricultores, esses fazendeiros estavam enfrentando agora os efeitos da falta de água. Tudo estava ressecado, os animais morrendo, as plantas destruídas, as árvores frutíferas também. Quando eles lançavam a semente, essa é uma luta que a gente acompanha do sertanejo, do homem do agreste. É interessante, quando aquelas primeiras chuvas começaram, eu fiz uma viagem ao agreste, e é impressionante, naquelas propriedades ali, as pessoas estão arando a terra e lançando a semente, sempre com esperança. Mas muitas vezes eles lançam as sementes naquelas primeiras chuvas, depois vem o sol, a chuva não vem mais, aí as sementes ficam secas naquela terra esturricada, não é? Diz aqui o versículo 12, a segunda parte: a alegria do povo secou juntamente com as plantações. Então esse é o quadro. Está olhando para um quadro de desolação, de destruição. Queridos, eu fico pensando assim no nosso país, na nossa realidade, nós aqui do semiárido, aqui no nosso estado, no nosso Nordeste, né? Geralmente, quando isso acontece, há manifestações, há protestos, o que é absolutamente legítimo, o governo do estado é logo cobrado, o programa, os empréstimos, porque essas pessoas vivem assim, elas fazem um empréstimo junto ao banco, só que não houve colheita, não houve produção, né? Os criadores de gado, seu rebanho pereceu, só que o banco não tem coração, não, o banco não tem sensibilidade, né? Chega o dia, precisa pagar. Obviamente que há acordos, a dívida é rolada, o Estado intervém, essa coisa toda, o que é absolutamente necessário. Agora, o que eu fico pensando da nossa realidade é que as pessoas recorrem ao governo do Estado. Me lembro que o secretário aqui de Agricultura sofreu uma pressão muito grande, esteve numa cidade lá do interior e foi uma pressão fortíssima dos agricultores, né?
o governo do estado é pressionado, o governo federal também, porque cada um joga a culpa para o outro, né? Mas vocês percebem uma coisa: pouquíssimos, minimamente, são aqueles que se voltam para o Senhor. Pouquíssimos são aqueles que clamam, que choram, olhando para o Deus vivo, porque a esperança das pessoas continua no braço mortal, a esperança das pessoas continua no ser humano, porque na verdade a grande maioria das pessoas ignora a existência de um Deus todo-poderoso, de um Deus santo, de um Deus que pesa a sua mão, de um Deus que traz juízo, um Deus que é zombado, desprezado, um Deus que é comparado com outros deuses, com outros ídolos, um Deus que é rechaçado, que é mal amado. Mas quando nós olhamos aqui para a mensagem de Joel, diante de todo aquele quadro de luto, de dor, de tristeza, de lágrimas, vejam aí versos 13 e 14, é o terceiro ponto. Houve uma convocação à oração e ao jejum. A palavra de Deus era esta: cingi-vos de pano de saco, lamentai, sacerdotes. Os sacerdotes foram convocados aqui a levantar e conduzir o país às lamentações. Por isso, eles foram chamados a substituir os seus mantos ornamentados por pano de saco, simbolizando dor, tristeza e arrependimento. Ele diz mais: uivai, ministros do altar, vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de sacos, porque a casa de vosso Deus foi cortada, a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, convocai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, eles foram chamados a isto: chorem, uivem, lamentem, sejam quebrantados, coloquem a boca no pó, venham à casa de Deus, busquem ao Senhor, derramem o coração, manifestem tristeza e arrependimento, orem a noite inteira, convoquem um santo jejum. Ele chega a dizer: convoque uma assembleia solene, não é? Quando nós lemos o Velho Testamento cuidadosamente, o povo geralmente jejuava em tempos de calamidade. Eu tinha separado aqui uns textos, mas o tempo não permitirá. Juízes 20, 1 de Reis 21, Esdras 8, 2 de Crônicas 7, que a gente conhece bem: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, é esse o ambiente. O pastor Sábio, até falando, pregando o livro de Amós, fez essa referência, não é? Às vezes nós atribuímos aos fenômenos, né, El Ninho, El Ninha, essas coisas todas, né? E nós não ficamos atentos a um justo Deus, um Deus de justo juízo, um Deus que pesa a sua mão, e quando pesa a sua mão está chamando as pessoas ao arrependimento, a que as pessoas coloquem a boca no pó, a que elas se curvem diante do Eterno, diante do Todo-Poderoso. E então, em quarto lugar, vem a introdução da mensagem desse livro, né? Então, primeiro vimos o ambiente de destruição, a invasão dos gafanhotos, depois as consequências. Em terceiro lugar, o povo sendo convocado ao arrependimento, ao quebrantamento. E agora, por exemplo, versos de 15 a 18, nós temos mais detalhes da destruição, e Joel começa a mencionar de forma ainda breve a respeito do dia do Senhor. Verso 15 diz: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Ele falará com mais detalhes no capítulo 2, que nós veremos, se Deus permitir, no próximo domingo. E ele está dizendo que a praga de gafanhotos foi apenas um prenúncio de um juízo ainda mais severo no futuro.
E quando Joel passa a falar novamente das consequências da invasão daqueles gafanhotos, observem bem o que ele diz aqui, desde o verso 15 até o verso 18. Olha aí para a sua Bíblia. O povo passou a ter fome por causa dos gafanhotos e da seca. Verso 16. O templo não recebia mais ofertas, portanto não havia mais alegria e contentamento ali. Aquelas festas solenes, aqueles momentos de ofertório, de trazer oferendas ao Senhor, eles não faziam mais. Primeira parte do verso 17: as sementes secaram embaixo do solo endurecido. Verso 18: bois e ovelhas estavam gemendo e perecendo por falta de pasto. E eu fiquei visualizando aquelas imagens que passaram na televisão, né? O gado mau se equilibrava, os animais gemendo por causa da falta d'água e da falta de pasto. Enfim, queridos, a terra onde fluía leite e mel, a terra da promessa, havia se tornado uma terra árida, destruída pelos gafanhotos que, como um exército invasor, haviam assolado aquela terra. E eu queria concluir exatamente com os versos 19 e 20 e chamar você a refletir sobre isso. Diante de todo aquele quadro, em vez de entrar em desespero, o profeta Joel teve a atitude acertada. E ele deixou um exemplo, ele clamou ao Senhor. Vejam o verso 19, aqui é o próprio Joel falando a Deus. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, aspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos no deserto. Identificando-se com aqueles contemporâneos aos quais recebera a incumbência de ministrar, Joel abre o seu coração e ele irrompe em lamentação diante de Deus e relata aqui o desastre que lhes sobrevier. O pasto e as árvores estavam destruídas, os rios estavam secos. Ele chega a dizer que até os animais clamavam a Deus, né? Até os animais clamavam a Deus. E eu queria concluir apenas com uma aplicação, né? Quando nós olhamos para a seca, a gente pensa desmatamento, invasão, todas essas coisas. Obviamente que isso tudo traz consequência, né? Assim como acontecem enchentes, né? Por causa da especulação imobiliária, porque o ser humano, em geral, ele só visa ao lucro, ele não quer saber, né? Ali era um mangue, foi aterrado, eu preciso construir aqui um conjunto, preciso ganhar dinheiro, né? Não estou muito preocupado em saber o que vai acontecer depois, né? Se as águas vão invadir esse lugar, né? Não quero muito saber disso, eu quero saber de vender todas essas unidades, esse aqui é o meu interesse, né? Desmatamento, né? Então, obviamente que todas essas coisas trazem consequências, mas isso tudo fala de um coração, de um ser humano endurecido, em rebelião contra Deus, que não depende de Deus, que não consulta a Deus, que não glorifica a Deus, que não busca Ele. E certamente, consequentemente, vem o juízo de Deus sobre todo o povo. E eu queria só fazer uma aplicação que eu creio que é a mais viável nesse momento, né? Em primeiro lugar, dizer que o dia do Senhor vem. E quando a gente fala isso, não é para assustar, para fazer você perder o sono, né? Mas para dizer que o dia do Senhor nos chama a todos ao arrependimento. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: vai alta a noite, vem chegando o dia, é hora oportuna para se deixar as obras das trevas, é hora oportuna para se viver um cristianismo autêntico, deixar o faz de conta, deixar de zombar de Deus, deixar de levar uma vida dúbia, porque é impossível enganar a Deus. Vai alta a noite, vem chegando o dia, é isso que diz a palavra de Deus.
E Pedro, que era um homem simples, pescador, um homem iletrado, indouto, mas falando pelo Espírito de Deus, conseguiu descrever aqueles acontecimentos, dizendo assim que fala de um estrepitoso estrondo, que os elementos em brasa se desfarão. Ele consegue descrever detalhes, né? A Bíblia fala sobre aquele dia para o ímpio, um dia terrível, a ponto de os homens dizerem assim aos montes: caí sobre nós, porque seria uma consequência menos danosa do que o juízo de Deus. Então, a primeira palavra é esta, né? Essa vida dúbia, essa vida de, os antigos gostavam de dizer assim, um pé na igreja, um pé no mundo, não é? Essa coisa que parece que é, mas não é absolutamente nada, esse meio termo, não é? Na verdade, ou somos do Senhor totalmente, integralmente, ou não somos nada do Senhor. Ou somos ou não somos. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não dá para ficar ali em cima do muro falando nada disso. É tempo de arrependimento mesmo, tempo de botar a boca no pó, de clamar a misericórdia de Deus, porque na verdade Deus é misericordioso. Invariavelmente os profetas menores falaram do juízo de Deus, mas sempre disseram: ainda assim, torna para mim, porque Deus é misericordioso, queridos. Deus é misericordioso. Quando Abraão recebeu de Deus a informação de que Sodoma e Gomorra seriam destruídas, Abraão, um homem de Deus, tão afinado com o coração de Deus, foi orar ao Senhor. Disse: mas Senhor, destruirás o justo com o ímpio? E se existirem lá 50 justos, Senhor? Deus disse: pelos 50 não destruirei. Abraão fez umas contas de 50 não tem, né? Por 40, Senhor, por 40 não destruirei. E 30, e 20, e 10. E não havia 10 ali. E veio o juízo de Deus, mas havia um intercessor ali pelo povo. Se o coração de Abraão era misericordioso, queridos, o que dizer do coração do nosso Deus, né? Então, hoje é o dia oportuno, hoje é o dia de salvação. O Senhor Jesus Cristo já cumpriu a vontade do Pai, já satisfez a justiça do Deus Santo. O justo morreu pelos injustos. A gente pode se abrigar nos braços dele, receber perdão, libertação, nova vida em nome de Jesus. E a segunda chamada que eu queria fazer para a igreja, assim como Joel, os cristãos precisam se tornar exemplo de reação, da reação que o Senhor espera das pessoas. Joel pronunciou aquela mensagem de Deus, ao mesmo tempo ele se colocou diante de Deus em oração. Ele mesmo abre o coração diante de Deus. A ti, Senhor, clamo. E eu creio que nós deveríamos também, a exemplo de Joel, derramar o coração perante o Senhor e clamar a Ele pelo nosso país, pela nossa gente, pela nossa casa, por aqueles que estão em rebelião e longe dos caminhos do Senhor. Antes de a gente cantar o último cântico, eu queria convocar você a um tempo de oração. Derrame o seu coração perante o Altíssimo. Você está desviado dos caminhos do Senhor, hoje é o dia para você voltar. Você ainda não nasceu de novo, não foi convertido, hoje é o dia da salvação. E você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, quero chamar você a ser um intercessor agora. Coloque-se diante de Deus em oração.